força de vontade não aparece, ela é escolhida. Estou aqui, Leituras com Renan Andres, mais uma vez, todos os dias às 6h15 da manhã, de segunda a sexta. Finais de semana, a gente começa entre 6h30 e 7h. Estou lendo esse livro aqui e estou compartilhando algumas frases, alguns momentos do livro, algumas teses que a gente consegue encontrar um padrão e tirar para nossa realidade. E eu gosto de compartilhar, hein? Não é só para mim, é para quem precisa, tá? Não é uma indireta para uma pessoa, é para quem para ouvir, quer ter receber essa clareza. Conforme eu estou lendo, entendendo, e cada vez que eu leio esse livro, eu pego uma frase e entendo algo que ela quer me falar, eu gosto de compartilhar. Não só esse livro, mas como vários. Mas a gente começou com esse. O próximo livro eu vou mostrar para vocês aqui. Vou pedir para vocês me ajudar a escolher, né, o próximo livro a ler. E a gente tirar algo dele e levar para a vida. Bom dia. Renan Andres, mais uma vez aqui com você. E vamos começar. Tá? E a frase do dia hoje é... que eu anotei aqui, deixa eu olhar aqui para vocês. Eu acabei de falar ela. Força de vontade não aparece, ela é escolhida. Muita gente acorda esperando sentir algo para começar. Uma motivação, um ânimo, uma vontade. Mas a verdade é simples. Quem espera sentir quase nunca começa. Isso daqui é legal, interessante, né? Quem acorda cedo falando assim, tô com vontade de correr, tô com vontade de trabalhar, tô com vontade... Ninguém acorda com essa vontade. Ninguém acorda com essa vontade. A realidade é essa. Você vai correr porque você precisa correr. Você vai caminhar porque você precisa caminhar. Você vai trabalhar porque você precisa trabalhar. Mas esse tipo de vontade, ao modo geral, ninguém acorda com ela. Ninguém. Se tiver alguém que acorda com essa vontade, eu ainda não conheço, mas é raro você achar alguém que vai falar assim, eu acordo com isso. Então aqui na parte do livro fala muito sobre essa parte. Sobre a gente começar algo sem esperar sentir, né? Eu tenho falado muito no canal esse tempo atrás com clareza, da direção, e agora eu quero falar sobre força de vontade, né? A força de vontade não é uma emoção, é uma decisão. A força de vontade não é emoção, é decisão. Ninguém acorda todos os dias querendo fazer o que precisa ser feito, mas algumas pessoas fazem mesmo assim. E porque são mais fortes? E não porque são mais fortes, mas porque pararam de negociar com a própria mente. Acordar cedo e decidir pegar um horário cedo e ler um livro já é um passo. Acordar cedo e caminhar é outro passo. Acordar cedo e trabalhar é outro passo. É tudo decisão, tá? Muitas vezes a gente fala assim, o que vai ser dessa nova geração? E essa nova geração que eu falo, essa meninada que nasceu aí, que hoje estão com 16, 15, 18 anos, completaram recente, que não querem trabalhar, querem dormir, não tem vontade disso, não tem vontade daquilo, eles não buscam. Tá? Eu não vou falar modo geral, tá? Mas eu falo uma maioria. E se você tem um adolescente em casa, talvez você sabe do que eu tô falando. Ou se você tem um comércio, você sabe do que eu tô falando. Muitas vezes eles não têm força de vontade, eles não buscam essa força de vontade. Eles não colocam isso como uma necessidade, falam, eu preciso levantar. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Você tem que levantar todos os dias para dar de comer para o seu filho. Você tem que ir trabalhar, você tem que ir resolver um problema, você tem que ir fazer algo. Muitas vezes as pessoas buscam a saúde para poder ajudar o próximo. Assim, eu tenho que ter saúde para poder ajudar meu filho, eu tenho que ter saúde para ajudar meu irmão, eu tenho que ter saúde para ajudar meu pai, eu tenho que ter saúde. Então tem muita gente que busca.
Mas tem gente que está esperando essa força de vontade. Aí eu tenho um recado para você: a força de vontade não aparece do nada. Infelizmente. Quando você não decide, a vida decide por você. O dia vai passando, as urgências vão tomando espaço e no fim sobra a sensação do cansaço sem avanço. Força de vontade nasce quando você entende isso. Ninguém vai te empurrar todos os dias. Ninguém vai te empurrar todos os dias. E eu tive loja de xerox, impressão, essas coisas. Já. E ao vivo. O sono dá isso. Eu não fui dormir tarde ontem, mas tô cansado. Fui pro sítio, baguncei, brinquei, joguei vôlei. Aí hoje tô um caco de cansado, mas eu escolhi levantar. Né? Força de vontade nasce quando você entende isso. Ninguém vai te empurrar todos os dias. Aí eu tava falando sobre a loja de xerox, impressão, essas coisas. Uma vez eu vi uma mãe ir lá fazer o currículo do filho para poder ela levar no serviço. Porque o menino estava fazendo o quê? Dormindo. Não posso citar nomes, essas coisas aqui é chato. Mas eu falo, ela tem a força de vontade, só que a força de vontade dela não passa para ele. Mesmo empurrando ele. Tem gente que é empurrado todos os dias, mas é empurrado por alguma coisa. Pai e mãe ajuda muito nesse processo de ensinar a levantar cedo, de fazer a pessoa dormir tarde. É um processo que você cria esse hábito. Não, é algo que assim, você não pode permitir dentro da sua casa. Uma criança sendo homem ou sendo menina, desde os seus... Depois, Renan ainda é criança. Não, depois dos 12 anos de idade, você já tem que colocar uma certa responsabilidade. Eu não falo, vai colocar para trabalhar para sustentar a casa. Não, é para criar o hábito de acordar cedo. É para criar o hábito de ter uma responsabilidade. Qualquer responsabilidade, a sua responsabilidade é recolher toda a roupa que está jogada ou que está no cesto e colocar dentro da máquina. Ou deixar ali perto, separada por monte. Aqui, aqui, aqui. É ensinar. A sua obrigação é olhar lá se tem sujeira no banheiro, se tem sujeira na pia, sujeira não sei onde, colocar na sacolinha, fechar e já colocar lá na frente, ou colocar ali no fundo onde você reserva o lixo. Então, são decisões que você tem que tomar, você pai, você mãe, para que seus filhos comecem a ter responsabilidade. É onde vai criando força de vontade. Se é uma menina, ensina a fazer um arroz, ensina a fazer um feijão. Nada contra ensinar para o homem também não, né? Mas se é uma menina, comece a ensinar. Não obrigue ela a fazer a comida pela casa, né? Mas ensine e faça ela ter responsabilidade, né? Se ela tem um celular na mão, fala só, você vai entrar aqui para fazer isso agora sem o celular, deixa o celular lá carregando, deixa o celular parado. E ensine a fazer alguma coisa. Ensine a ter responsabilidade, porque vai criando a força de vontade. Porque o dia que começar a trabalhar, vai entender que acordar cedo já faz parte da rotina. Acordar cedo já tem que fazer parte da rotina. Agora, se for para deixar uma criança acordar 10h30, 11 horas, meio-dia, 1h da tarde, quando ela chegar a 17 para 18 anos que precisar trabalhar, ela não tem essa força de vontade, porque ela passou X anos da vida dormindo. Então você não pode. Não importa o horário que a pessoa foi dormir, acorda cedo. Se reclamar que acordou cedo, sabe o que você faz? Dorme mais cedo. Aqui em casa a gente coloca horário para dormir. Finais de semana a gente deixa um pouco mais. Mas dia de semana tem que dormir cedo. Por quê? Porque o corpo, ele em si, depois ele faz a pessoa levantar. Porque o corpo... Já experimentou dormir cedo? Eu durmo cedo. E muitas vezes antes das 9 horas da noite eu já estou dormindo. E o corpo te acorda de madrugada. O corpo te acorda cedo, 6 horas, 7 horas, 5h30. Né? Eu tenho outros hábitos de acordar cedo. Mas
Se você coloca uma criança para dormir cedo, ela vai acordar cedo. Se você deixar ela dormir 3, 4 horas da manhã, ela não vai acordar antes da meio-dia. Então, pense nisso. E eu escrevi mais algumas coisas aqui, anotei, né? Porque a gente está lendo e vai entendendo algumas coisas. Né? Ó, então, força de vontade nasce quando você entende isso. Ninguém vai empurrar todos os dias. Ou você escolhe ou você reage. Então, ou você escolhe ter força de vontade, ou você vai ter que reagir à vontade. Né? A boa notícia é que você não precisa ser perfeito, só precisa ser constante. Hoje você escolhe, amanhã escolhe de novo. Não é sobre vencer o dia inteiro, é sobre não desistir logo cedo. A força de vontade é uma decisão diária, simples, difícil, só que ela é transformadora. Então, quando você olhar para alguém, pega aí, é o pessoal que coleta o lixo, acorda cedo e tá ali recolhendo aquele lixo. Quando você está saindo para trabalhar, ou quando você está levantando para trabalhar, aquele pessoal está passando na rua. Tem alguns lugares que são muito cedo. Quando você... Aí eu vou falar que você vai num posto de gasolina, tem gente lá já. Você vai sair para trabalhar, eles já chegaram. Você vai para uma Santa Casa, já tem gente lá. Então, se você pegar vários momentos da vida, pessoas decidiram ter força de vontade para fazer alguma coisa. Tem gente que trabalha e faz faculdade, que faz bico no final de semana. Tem gente que trabalha num serviço normal à noite, vai trabalhar de outro lugar. Então, são forças de vontade que a pessoa teve que criar. Uns teve que reagir por isso, por algum momento da vida, por algum problema ou por alguma conquista que quer. Outros não. Outros precisam decidir ainda a força de vontade. Você não precisa mudar sua vida hoje, mas precisa parar de esperar sentir vontade para viver com direção. Escolha mesmo sem vontade. Olha só, você não precisa mudar sua vida hoje. Tá? Você não precisa. Mas precisa parar de esperar sentir vontade de viver com direção. Então você tem que começar a mudar agora. Peraí, então. Vamos pegar essa palavra pra gente. O que eu preciso fazer? Eu preciso... Uma pessoa que quer começar a trabalhar na internet. Vamos lá. Vou dar uma dica. Quando eu comecei a trabalhar na internet... Hoje eu vivo da internet. Mas quando eu comecei a trabalhar na internet... Eu não tinha o horário para poder colocar para estudar na hora da internet. Porque eu já estava com o meu dia compromissado. O que eu comecei a fazer? Falei, vou acordar 1 hora mais cedo e vou dormir 1 hora mais tarde. Então, essas 2 horas é as horas que eu vou estudar durante esse período que eu preciso aprender. Então, ou eu levantava 4 horas e estudava das 4 às 6 da manhã, ou eu estudava das 5 às 6, quando eu não acordava às 4, porque é uma decisão difícil, né? Hoje eu estou habituado, mas eu estudava das 5 às 6 e antes de dormir. Das 10 às 11 ou das 9 às 10, de acordo com a hora que eu fosse dormir. Eu tirava 1 hora para estudar. 2 horas. Até começar a dar certo. Mas eu tinha decidido. Eu queria aquela força e decidi. Falei, eu preciso e vou fazer isso. Foi quando eu consegui. Então eu não posso falar assim, eu tentei. Quem fala que tentou é porque parou e desistiu. A força de vontade vem da constância, igual a gente falou aqui. É algo que você começa, decide, escolhe e vai. E não esperar reagir. Quando sobrar tempo. Quando sobrar tempo é porque você já desistiu antes de começar. Então eu deixo essa frase para vocês. Para de esperar sentir vontade. Procura uma direção. Decida ter força de vontade hoje. Um bom dia. Amanhã às 6h15 estamos aqui.